O ano era 1993, a MTV estava em alta, várias bandas, vários videoclipes. Até que uma banda aparece com uma música belíssima e um clipe que impacta todo mundo. Não era só um clipe de diversão, era um pedido de ajuda. Fotos e nomes de crianças desaparecidas em todos os Estados Unidos eram relatados e mostrados. E ficava aquela pergunta: o que aconteceu com essas crianças? Esse videoclipe realmente ajudou para alguma coisa? Esse meu vídeo de hoje é para esclarecer essa situação. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Esse caso de hoje foi uma sugestão de um querido aí de vocês, de uma querida. E quando eu vi que ela sugeriu isso, eu falei, caramba, que sugestão legal. Imediatamente eu comecei a pesquisar e aí daqui a pouco eu falo porque eu quero falar das minhas emoções. Lá atrás, em 1993, quando eu assistia a esse videoclipe, e agora também, em 2024, o que aconteceu com todas aquelas crianças e o que a gente pode tirar sobre isso, né? Sobre um videoclipe que não era só um clipe comum, era um clipe para ajudar as pessoas. Antes de tudo, vocês viram que eu estou aqui no escritório do meu marido, fazia muito tempo que eu não gravava aqui. O que eu gosto de gravar aqui é que eu posso trazer o computador. Realmente é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero ler meu roteiro por aqui. E hoje vai ser realmente um bate-papo, que eu tava com saudade de fazer isso. Então eu trouxe o cafezinho aqui também. Eu vou gravar minha tela aqui do computador também. Pode ser que eu precise mostrar coisas aqui pra vocês. Então, antes de tudo, eu vou conversar com vocês. Eu vou explicar como que vai funcionar aqui esse vídeo de hoje. Para quem não quer conversa, eu vou deixar a minutagem. Então, lá na minutagem, vocês vão encontrar o início da história mesmo. Pode ser que nessas minutagens eu coloque o nome da criança, então fiquem de olho também. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito a pessoa que me indicou esse caso, que é a Cláudia Suzana Rodrigues. Muito obrigada. Então, só para entender como eu cheguei a esse caso, a ideia não foi minha, apesar de ser algo que esteve dentro de mim, já desde lá de 1993. Então eu queria agradecer demais pelo seu comentário, que fez bastante mudanças aqui no que eu queria fazer de histórias para o canal. Então eu precisei parar e precisei fazer essa história. Então o comentário da Cláudia foi o seguinte: olá, Thaís, adoro o seu canal, muito obrigada. Na minha infância houve uma música que o videoclipe me marcou muito, chama-se Runaway Train, do Soul Lizalan. Nele tinha vários casos de pessoas desaparecidas e li na internet que por causa do videoclipe estar sempre a rodar, encontraram várias pessoas que lá apareciam. Você acha que podia fazer um vídeo sobre essas pessoas? Com uma fã de Portugal. Muito obrigada, Cláudia. No total, lá nos Estados Unidos foram 36 crianças. Dessas 36 crianças, 11 continuam desaparecidas. Então eram 36 crianças, 11 estão desaparecidas, sobram 25. E eles falaram que 21 foram encontradas, ou seja, nós temos 4 crianças que foram mortas. Só que assim, não tem uma lista oficial em nenhum lugar. Então demorou muito pesquisar tudo isso. Realmente eu fiz planilhas de Excel, aí eu pintei pra gente tentar descobrir, né, onde que estavam essas pessoas agora. E é isso, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu descobri nessa pesquisa de dias. Eu vou colocar a minutagem para se você quiser entrar direto no caso das pessoas. E agora eu vou conversar com vocês como que foi a minha experiência com esse videoclipe, principalmente com os sentimentos e com as emoções. Se você nunca viu esse videoclipe na vida, eu vou deixar o link aqui para você ir lá dar uma olhada. Pode dar antes agora de ver o vídeo, pode ser depois. As emoções que vocês vão sentir são únicas, são de vocês. Então, vamos pro caso. Então, um dos títulos que eu li na internet era Runaway Train realmente salvou 21 crianças. Eu me arrepiei quando eu li isso, porque é surreal, sabe? Será realmente que daria certo isso que eles fizeram? E deu certo. Então, o Soul Lizalan era uma banda que já tinha lançado 5 discos, ia pro 6º disco, e era uma banda que não tinha feito sucesso desde então. O vocalista da banda estava ficando surdo e ele pensava, caramba, como é que vai ser a vida, né? Como que eu vou tocar?
e aí ele compôs várias músicas. Uma dessas músicas é Runaway Train, que tem uma letra assim super impactante. E aí, se apresentando para algumas gravadoras, eles foram contratados por uma gravadora famosa, e aí eles lançaram já algumas músicas e eles estavam deixando essa música de surpresa para ser lançada depois. E aí, era a época da MTV, precisava ter um clipe, então procurando um cara que fazia clipe, ele teve a ideia, e aí ele chegou no vocalista da banda, que era o líder, ele teve a ideia. Quando ele viu um pôster de uma criança desaparecida, ele lembrou que antigamente as fotos das crianças desaparecidas, elas eram estampadas no leite, o que deu muito certo, só que por um tempo isso parou de funcionar, porque as crianças que não estavam desaparecidas, elas viam aquelas crianças do leite e se assustavam. Resolveram retirar isso. Eu nem sabia que foi por isso que retiraram. E eu lembro realmente que isso me assustava. Às vezes eu ia no mercado e ficava procurando se tinha uma criança na caixa, só que eu não sei se eu encontrei ou não. Eu não sei se isso chegou a ser feito no Brasil ou era só coisa minha mesmo, que eu via filmes aí, que a gente absorve mais a cultura lá dos Estados Unidos. E aí ele chegou e falou, olha, o que você acha da gente colocar fotos de pessoas jovens que realmente desapareceram nesse videoclipe? E aí o vocalista, ele falou, caramba, é isso que eu quero. Eu não quero somente ter um clipe legal que faça sucesso. Se eu puder ajudar pessoas através desse clipe, que seja uma única pessoa, gente, missão cumprida. Runaway Train explodiu. A música explodiu, o clipe explodiu. Na posse do presidente Bill Clinton, essa música foi tocada. A banda ela ficou mais de 40 semanas como as mais tocadas da época, sabe? Era sucesso total. Como que eu conheci esse videoclipe, né? Nessa época que foi lançado, foi maio ou junho de 1993, então eu tinha acabado de completar 11 anos de idade, e eu assistia MTV, porque minhas irmãs eram adolescentes. Eu tenho uma irmã 4 anos mais velha e outra 5 anos mais velha do que eu, então ela tinha para fazer 15 anos e a outra 16, e aí eu já gostava de rock, já gostava dessas músicas. Runaway Train, não tem como não gostar dela, ela é emocionante, mesmo não entendendo a letra. Só que quando eu fui assistir ao clipe pela primeira vez, me deu uns sentimentos assim que eu fiquei... Eu não sei falar, mas eu fiquei bem incomodada. E quando a minha irmã me contou que as fotos daquelas crianças ali eram fotos reais de crianças que estavam desaparecidas, gente, aquilo mexeu tanto comigo, porque um ano antes, o caso que já me traumatizava era o caso do desaparecimento do garoto Leandro aqui no Brasil, do garoto Evandro aqui no Brasil, do Leandro também, né? O Leandro sumiu, só que a gente só soube do Leandro depois do Evandro. Então, pra mim, já foi o caso assim que me pegou. E esse videoclipe também. Então, eu percebi, eu fiquei até com vergonha de vim aqui falar pra vocês o quanto que me incomodava, o quanto que me dava medo esse clipe. Porque eu, com 11 anos, eu tinha medo de desaparecer, de ser raptada e tal. Só que pra mim, tirando a foto das crianças, o clipe mexia com crianças e adolescentes que aparentemente, na situação ali do clipe, elas quiseram fugir de casa. Então eram coisas assim que mexe, que dá muito medo. Ou você pode ser raptado, ou você pode fugir de casa e se dar mal. No final do clipe, tem um menininho passeando de carrinho com a mãe, e a mãe para dar uma olhada na vitrine, e esse menino é raptado. Então é outro medo, assim, né? Que aí mexe com as mães de terem seus filhos raptados. A minha vergonha era vir aqui falar pra vocês que eu tinha medo desse videoclipe, tanto que eu não lembrava dos detalhes dele. Por quê? Quando começava o videoclipe, eu lembrava que eu começava a olhar pro lado, a fazer outra coisa, só pra escutar. Eu não assistia ao clipe, aquilo me incomodava demais. E aí, procurando sobre... eu vi fóruns de várias pessoas falando que tinham esse mesmo sentimento. Olha, bebezinha tá aqui resmungando, tá, gente? Ela tá aqui comigo e não vai sair. Eu trouxe ela aqui pra ficar comigo e tenho resmunguinhos dela que vocês já conhecem. E aí essas pessoas, elas me deram coragem de vir aqui e falar pra vocês, caramba, que medo que isso me dava. Dava muito medo. Só que na época do clipe, a gente não tinha como ter informação rápida como a gente tem hoje. E eu lembro que a minha irmã uma vez chegou em mim e falou, Thaís,
uma pessoa do clipe foi encontrada, só que ela não queria ser encontrada. Ela tinha fugido de casa porque ela era maltratada em casa e ela teve que voltar. Então aquilo me deixou ainda mais triste, sabe? Porque caramba, então as pessoas não fogem de casa só para ser rebeldes. Não, elas fogem também porque elas passam coisas dentro de casa que de repente morar na rua seja melhor para elas. Só que uma dessas meninas, ela voltou para casa, foi isso mesmo? E aí não tem mais como a gente ter informação, né? Até um tempo atrás, alguns anos atrás, essa música ela fez aniversário, 25 anos. O ano passado ela fez 30 anos de música. Outra coisa também que eu deixei aqui para falar para vocês é, pesquisando sobre esses casos, me veio uma pergunta. E até depois tive uma resposta num desses fóruns que eu também sozinha tinha chegado à mesma conclusão. Olha só, o que é pior? O que deve ser pior numa situação? Você encontrar um ente seu da família sem vida ou esse ente estar desaparecido e você nunca ter notícias dele? O que é pior para uma mãe, né? O que será que é pior? Então esse caso, diferente dos outros casos que eu trago para vocês, o solucionado dele, o resolvido dele, não é que alguém foi preso e julgado e sentenciado. Não. O resolvido desse caso é se a pessoa foi encontrada, não importa como ela foi encontrada. Se ela foi encontrada sem vida, a família precisa de um ponto final. Então, no início do videoclipe, Dave, o vocalista, ele inicia falando que tem 1 milhão de crianças desaparecidas por ano nos Estados Unidos. E aí, a gente descobre assim que 1 milhão, tá, é o dado que o FBI usava naquela época. Naquela época, o FBI considerava que esse valor chegava a 800 mil pessoas, crianças e adolescentes, só que arredondaram para cima, a gente entende que é mais impactante. E outra coisa também, é o geral. Isso não quer dizer que 1 milhão de crianças são raptadas. Isso está relacionado também com o número total de crianças que fogem de casa porque querem, fogem de casa para passar o fim de semana, aí entra no sistema que elas estão desaparecidas, depois elas voltam para casa, tudo isso. Então, o diretor do clipe entrou em contato com o sistema dos Estados Unidos que cuida das crianças desaparecidas, e aí forneceram fotos dessas crianças. Não são de pessoas bem antigas, então assim, o clipe saiu em 93, são pessoas principalmente que sumiram em 1991, o que é importante porque provavelmente ela está com o mesmo rosto, mudou pouca coisa e aí a gente consegue identificar. Então olha só, gente, primeiro passo, foram no total 36 pessoas. Eu não vou mais falar criança daqui pra frente porque o YouTube pode cortar esse vídeo, tá? Então 36 pessoas, gente, eu não encontrei todas essas pessoas nos clipes. Na verdade, eu encontrei os nomes de 31 pessoas, pesquisando muito, gente, sério, demais. Ainda faltam 5 pessoas. Uma dessas pessoas eu nem tenho certeza se esteve no clipe. Porém, eu encontrei algumas fontes que sim. Foi um caso, assim, muito conhecido junto com o clipe. Então, eu não tenho certeza se é ou não, tá? Então, vamos falar dessas pessoas daqui. O grupo, ele recebia perguntas tipo, realmente fez efeito isso? As pessoas estão sendo encontradas? Uma pessoa que cuidava do clipe falou, olha, se isso não der certo, a gente pode depois tirar aquelas pessoas e colocar fotos das pessoas da banda. Só que aí eles insistiram que não, e se não desse certo, logo no começo, continuariam exibindo essas fotos. E a regra era, se a pessoa foi encontrada, tirar a foto dela e substituir por outra foto. Por isso que chegamos aí ao valor de 36 pessoas. Meses depois de ter ido ao ar, uma pessoa apareceu, Elizabeth em Wiles, que hoje é conhecida por Liz Valtovec. Então, a primeira garota perdida. Eu enumerei as pessoas aqui, tá, ó, por ordem alfabética, de acordo com essa tabela, para ficar mais fácil para eu trabalhar. Então, Elizabeth é número 14, é a nossa primeira garota. Então, Elizabeth, ela tinha 16 anos de idade quando ela voltou para casa. Ela fugiu aos 13 anos de idade porque ela tinha um namorado que era mais velho, a família não apoiava e ela fugiu com ele.
eles foram para um outro estado, ficaram um tempo lá na casa de família desse rapaz e depois eles foram tentar a vida sozinhos. Eles trabalhavam, mentiam, claro, a idade dela, falavam que ela não tinha 13, que ela tinha 17. Mesmo assim, as pessoas não se importavam com isso, porque se ela tinha problemas na família, ela fugiu de casa, tudo bem. Então, em maio de 1993, ela estava com esse namorado dela. Já tinham se passado 2 anos e meio que ela tinha fugido e no videoclipe ela passou. O pai biológico dela, sem consultar a mãe, entrou em contato com a agência de pessoas desaparecidas, liberou a foto dela e permitiu que a foto dela fosse para o videoclipe. Por quê? Porque a mãe não tinha denunciado ela como desaparecida. A mãe acreditava que ela tinha fugido e que ela estava bem. Ela disse que ela, como mãe, sentia que Elizabeth estava bem. E quando ela quisesse voltar para casa, ela aceitaria sem problema nenhum. Ela disse que quando viu a foto dela no clipe, ela surtou e isso fez com que ela ligasse para a mãe. E não tinha ressentimento no que a mãe disse, tinha só amor. Elas choraram, Elizabeth pediu desculpas, a mãe pediu para ela voltar para casa, a vida continuaria dali sem problema nenhum e ela resolveu voltar para casa. Claro que ela teria que seguir as regras, uma dessas regras era voltar para a escola. Como ela já tinha perdido alguns anos, claro, ela não poderia se matricular em outra escola. Então, ela fez tipo um supletivo, terminou lá o supletivo. A mãe queria que ela fosse para uma faculdade, ela acabou não indo. E é a coisa assim que ela mais se arrepende hoje, né? Porém, agora, anos depois de muito tempo, conheceu o homem, que é um homem da vida dela, eles se casaram, ela está bem. E poucas pessoas sabem desse passado dela. Ela diz que está com o marido no mercado, em alguma loja, e começa a tocar aquela música. E é uma música assim que eles se olham e tem toda essa história por trás do que aconteceu com ela. Ela disse sim que ela era uma garota perdida, por causa da música ela se encontrou. Então ela agradece muito ao vocalista, à banda inteira, por ter feito esse videoclipe, que esse videoclipe sim mudou a vida dela positivamente. Hoje ela trabalha como corretora de imóveis e ela está super bem. Alguns anos atrás, um jornalista, ele fez uma reportagem muito importante, que foi basicamente a base aqui do meu roteiro. Ele procurou as crianças que agora são adultas, que estiveram desaparecidas e estiveram no clipe. Ele conseguiu conversar com várias que foram encontradas e dessas pessoas, nenhuma delas disse que o videoclipe as salvaram. Pelo contrário, que elas saíram de casa porque elas quiseram, a vida não estava boa lá e que o clipe trouxe angústia e medo, principalmente o medo delas terem que voltar para casa. Então, a nossa número 25, Michelle Ann Farley, ela foi em um show da banda, ela pegou o guitarrista Dan Murphy e deu uma bronca nele. Como que você me expõe aí para todo mundo? Agora eles me encontraram e eu tive que voltar para casa e eu sofria abusos na minha casa. Não tem mais informação dela dali para frente. A grande maioria disse para esse jornalista que não queria ser entrevistado. Falaram que estavam bem agora e é isso aí, ponto final. Porém, algumas pessoas falaram, inclusive disponibilizaram fotos agora como adultas. Uma dessas pessoas é uma mulher chamada Joyce Collier. Ela nasceu em 1976 e ela disse que ela queria ser encontrada quando ela sentisse que estava pronta para ser encontrada. Ela falou que ela nunca pôde ser criança. Ela disse que quando o pai dela morreu, as coisas mudaram assim drasticamente na vida dela. Ela tinha 2 irmãos mais novos. A mãe tinha que sair para trabalhar, então ela ficou responsável por ser a cuidadora dos irmãos. Só que aí fora isso, olha a frase dela: nunca cheguei a ser criança porque criei meu irmão e minha irmã quando eram mais novos. Então minha mãe teve um namorado que era maluco. Ela disse que esse namorado passou a abusar intimamente dela e por causa disso ela fugiu. Ela tinha 15 anos de idade na época. Ela fugiu com o namorado dela, a família dela não sabia que ela tinha esse namorado e ela disse que na primeira relação com esse namorado ela engravidou. Então ela ficou com a família desse namorado, teve a filhinha dela e ela tinha que ficar fora do radar. Ela disse que ela queria, claro, fazer o supletivo, fazer uma
faculdade, só que isso só seria possível a partir dos 18 anos de idade, quando ela se apresentasse, e aí ela não seria mais uma pessoa desaparecida, só que menor de idade ela teria que voltar para casa. E aí ela lembra de levar um amigo dela para o trabalho. Esse amigo trabalhava em um restaurante e uma menina que trabalhava lá olhou para ela e falou: olha, eu conheço você. Você não é a garota desaparecida? Aí ela foi para casa, viu o videoclipe, viu a foto dela da época da escola, ficou chocada, só que mesmo assim ela ficou na dela. Aí quando ela fez 18 anos de idade, ela foi até a delegacia para se apresentar como pessoa não desaparecida, né? A mãe teve que ser chamada para confirmar a identidade dela. A mãe apareceu lá, elas se olharam. O irmão dela saiu correndo para abraçar a irmã, que fazia muito tempo que ele não via, só que a mãe segurou ele e falou: não, a gente não fala com pessoas estranhas. E aí ela não teve mais um relacionamento com a mãe, ela continuou com a família do namorado, voltou a estudar, ela entrou no curso de enfermagem, só que ela não terminou o curso, ela teve outros 2 filhos e pulou de emprego em emprego. E hoje ela diz que está muito bem, muito feliz, porque pela primeira vez na vida ela não tem mais que cuidar de ninguém, a vida é só dela. Agora que meus filhos cresceram, eu simplesmente faço o que eu quero. Eu levanto quando quero, eu vendo coisas online, então trabalho em casa. É incrível e eu não mudaria nada. Agora a gente vai falar de uma garota chamada Ginger Villa. Ela nasceu em 1975 e quando ela era adolescente, ela sentiu um medo, ela passou a ter um medo por multidões e qualquer lugar que tivesse várias pessoas. Ela disse que a ansiedade social dela era tão forte, ela não queria estar perto das pessoas. A mãe e o irmão não entendiam isso. Ela queria, por exemplo, estudar em casa, a mãe não deixou. Forçava ela a ir para a escola, então ela fugiu. Aos 16 anos de idade, ela fez pacto com os amigos. Ela poderia ficar com a irmã de um desses amigos até ela completar 18 anos de idade. Aí ela se casaria com esse amigo para esse amigo receber o green card. Ela chegou a ir para Las Vegas, só que a mãe descobriu e por isso a irmã desse amigo acabou desistindo aí de toda a ideia. Enquanto ela pegava o ônibus para voltar para casa, um cara sugeriu para ela que ela ficasse em parada de caminhões e pedisse carona. E ela fez isso, então ela passou a pedir carona para várias pessoas, até que ela conheceu um caminhoneiro e passou a chamá-lo de namorado. Ela morava no caminhão. Ela disse que quando ele saía para comprar alguma coisa, ela ficava lá sozinha, ela se sentia super bem naquela solidão. De vez em quando ela saía para um posto de gasolina para poder usar o banheiro e era a vida feliz dela. Esse caminhoneiro tinha 35 anos de idade, tinha uma filha 1 ano mais nova do que ela. A filha viu a foto dela no videoclipe, mostrou para ela e ela riu. Porque ela falou: caramba, eu não vou para lugar nenhum, eu vivo escondida, ninguém vai me reconhecer. E dito e feito. Ela ficou escondida até os 18 anos de idade, ela ligou para a mãe, elas voltaram a ter contato. Ela e o caminhoneiro terminaram o relacionamento em 1999. Hoje ela tem uma filha, na época da reportagem, com 9 anos de idade. Ela morava em uma casa com o namorado atual dela, com a filha e com o ex-namorado. Ela disse que agora ela usa medicamentos, ela usa antidepressivos e por isso ela tem a ansiedade dela estabilizada. Talvez aos 16 anos de idade, se ela pudesse ter ficado em casa, estudado em casa e recebesse medicações, ela não teria fugido. E ela não se arrepende de ter fugido, porque na época era a única escolha dela. Jessica Molnar. Ela nasceu em 1975. Ela disse que nunca teve pai. Ela se lembra que a mãe dela tinha muitos namorados e aos 16 anos de idade ela resolveu abandonar aquela casa tóxica. Ela disse que teria machucado o marido da mãe ou machucado a si mesma. Ela tinha um amigo que morava em um outro estado, ele fazia identidades falsas e por causa dessa identidade ela conseguiu trabalhar também, ela arrumou emprego, né? Ela tinha documento. Ela conseguiu alugar um apartamento para ela morar, era um cantinho para ela. Quando ela viu o vídeo, ela ficou super agitada, porque ela disse que não queria que as pessoas soubessem desse negócio dela, né, de ela ter fugido. E ela também não era mais uma pessoa desaparecida. Aos 18 anos de idade, em 1993, né, quando ela fez, ela ligou para a mãe dela e elas voltaram a ter um relacionamento. Ela obteve o diploma do ensino médio, casou-se, teve 2 filhos
se divorciou, teve outro filho e adotou os 2 filhos biológicos do irmão dela. Ela trabalhou no programa Head Start por 20 anos, que é um programa de saúde e bem-estar nos Estados Unidos, e agora ela trabalha em um dispensário de cannabis, maconha. Ela não se arrepende de ter fugido e ela diz exatamente uma frase que eu acho que simboliza todas as outras pessoas que fugiram. Saí para quebrar os ciclos e eu consegui. Emily Poise. Ela deu a entrevista, porém ela não quis fornecer uma foto dela como adulta. E ela disse que ela tinha amigos na escola e ela era tida como aquela pessoa estranha. Anos depois, ela descobriu que ela está no espectro autista. Ela fugiu para ela ficar com os outros adolescentes que eram conhecidos como punk, eles viviam nas ruas. Então ela foi para São Francisco aos 13 anos de idade. Aos 15 anos ela se mudou para um outro estado, para Minneapolis, onde amigos tinham um apartamento, então pelo menos ela teria um teto para ficar. O apartamento inclusive tinha TV a cabo e foi lá que ela conseguiu assistir ao clipe. E aí ela apontou para os amigos e todos riram daquilo. Só que ela estava nervosa porque se ela fosse reconhecida por algum policial, ela poderia ser levada para casa. Quando a cena punk não era mais interessante para ela, porque as pessoas passaram a relacionar o punk com violência, então as pessoas diziam que era punk para poderem fumar, beber, partir para briga. Isso não era a cena que ela conhecia, não era a cena que ela queria. Aí isso fez ela fugir dessa cena e ela voltou para casa aos 17 anos de idade. E ela diz que depois disso a vida dela piorou. Ela fez o supletivo, teve aulas na faculdade comunitária, o pai morreu, ela casou-se precocemente, que terminou em divórcio, e aí agora ela vive nas drogas. Então ela tem fase de limpeza e fase que ela se acaba, que ela nem lembra o que ela está fazendo. Inclusive em 2015 a família mais uma vez relatou que ela estava desaparecida, só que ela foi encontrada também. Essa entrevista, né, que ela deu foi em 2023. Que foi os 30 anos do clipe. Agora ela considera que a vida dela está estável. Ela trabalha como coordenadora na cozinha de um hotel e presta apoio a outras pessoas em recuperação. Heather Yeagle. Ela diz que a última cena que lembra do pai dela é quando agentes federais invadiram a casa e levaram o pai dela. Ela diz que dentro de casa os pais tinham uma relação tóxica, eles brigavam mesmo de sair na porrada e ela ficava no meio tentando impedir aquilo. Então o pai dela a levou para uma reserva indígena. Ele era um membro da tribo. E aí, por causa disso, a polícia lá, as autoridades apareceram dias depois e o levaram embora. Ela disse que foi difícil porque ela e a mãe viajaram pelo estado inteiro, elas eram sem teto. Assim que a mãe conheceu um outro homem, engravidou dele. Isso ela era tudo criancinha. Então ela com 5 anos de idade, ela foi abusada por esse namorado da mãe. A mãe entrou em trabalho de parto em um prédio abandonado e ela casou-se com outro homem e ela considera que teve uma estabilidade na vida. E esse homem que a mãe se casou, ele era um super pai, tanto para ela e para o irmão dela, mesmo que não fossem filhos dele. Só que aí uma vez ela atendeu a campainha e do outro lado era a voz do cara que a molestou, do ex-namorado da mãe. Ela descobriu então que a mãe tinha voltado a conversar com esse cara, eles conversavam pelo menos já há 2 anos. Ela contou então para a mãe do abuso, 2 abusos, né, foram anos. A mãe não acreditou na filha. E aí, como a mãe mantinha agora um contato com esse ex-marido, o marido atual não gostou e eles brigavam muito por causa disso. Heather ficou com medo, fugiu algumas vezes, só que o FBI sempre a encontrava e levava de volta para casa. Quando ela fez 16 anos de idade, sabendo dessa história dela, que ela queria fugir, um conhecido ali da vizinhança chamado Steven, que tinha 25 anos de idade, fez uma proposta para ela. Ele tinha perdido recentemente a noiva em um acidente de carro e ele propôs então casamento para Heather. Ela precisaria de permissão para casar, só que em alguns estados o casamento é permitido para pessoas com 16 anos. Então eles foram para Virgínia, onde se casaram, porque lá era permitido. Dessa forma, então, Steven agora era o tutor legal da Heather e eles viajaram aí pelo país. Só que aí, né, nisso que ficaram sem teto, eles acabaram inclusive presos
e Heather foi enviada de volta para a Flórida. Steve, quando saiu da prisão, foi atrás dela e eles fugiram novamente. Dessa vez foram para o Mississippi, onde ela mora até hoje. Lá eles conseguiram administrar um conjunto de apartamentos. Em troca, eles teriam um apartamento que eles poderiam morar. Só que 3 anos depois, um inquilino chegou nela e perguntou se ela era a garota do clipe. Ela não sabia do que se tratava, ela ficou 2 dias na frente da MTV até que ela conseguiu ver o clipe. Ela ficou em choque porque ela já tinha 20 anos de idade e não sabia que a mãe procurava por ela. A mãe propôs que eles se reencontrassem em um programa de TV e foi isso que aconteceu, e foi a única vez que ela se reuniu com a mãe e com o irmão dela novamente. Ela disse que a mãe e o padrasto continuaram juntos, só que aquele molestador ainda fazia parte da família, ainda tinha contato com a mãe e com o irmão, então ela não queria isso para a vida dela, ela não quis contato. Então, apesar dela ter fugido dessa vida, ela agradece muito a música, ao videoclipe, porque ela pôde se reconectar com a mãe. Então isso permitiu com que ela tivesse um relacionamento com a mãe antes da mãe morrer. Inclusive, o toque de telefone da mãe, quando ela telefonava, era o toque da música. Christina Benedetto. Eu achei em 2016 um post que o namorado dela colocou num fórum, dizendo que a namorada tinha sido uma das crianças que apareceu no videoclipe, se alguém tinha para enviar para ela porque ela queria se ver. Eu espero realmente que ela tenha conseguido isso. Em 2019 ela faleceu. Ela sofria de epilepsia, ela estava na banheira da casa dela, na hidromassagem, quando ela teve um desses ataques e acabou se afogando, então foi acidental. Ela tinha 44 anos na época. Um meio-irmão entrou em contato com um jornalista. Ele disse que em 1987 o pai dele foi acusado e condenado por tentativa de agressão íntima contra Christina. Ela tinha 12 anos. Por causa disso, a relação familiar ficou péssima e aos 15 anos de idade ela fugiu. Frank, o irmão, disse que o clipe e a música foram os motivos que ela teve para se reconectar com a mãe. Só que ela só fez isso realmente depois de completar 18 anos de idade. Então, fora essas pessoas que não deram entrevistas, a gente também tem informações de outras crianças. Pessoas que foram encontradas. Ethan Julius, Damon Leonard, Damon Jones, Dawn René, só que eu vou falar dela mais pra frente ainda. Detra Lee, Jason Palazzolo, Wanda Moore e Yolanda Solis. Aí achei também uma reportagem da revista People que ela relata as 11 crianças desaparecidas. Elas estão desaparecidas até hoje, então é possível verificar as fotos quando elas estavam no clipe e as fotos agora de progressão de idade. E aí nós temos Andrea Durham. Ela ficou em casa quando a mãe e a irmã saíram e quando elas voltaram, Andrea não estava mais lá. E tudo dela ainda estava em casa, então não parecia que era alguém que tinha fugido. Andrea tinha se mudado com a família recentemente de cidade e de escola, então por isso acreditavam que ela fugiu porque quis. Só que era estranho ela não ter levado, por exemplo, as maquiagens dela. Audrea Bowman. Audrea foi adotada quando ela tinha 9 meses de vida e as pessoas relatavam que ela chegava na escola machucada, sangrando, que ela já tinha até atentado contra a própria vida. E aí teve uma vez que ela desapareceu. Como também desapareceu o valor de $150, a polícia pôde utilizar isso como se fosse também um roubo. Então ela era procurada por ter roubado. Meses antes dela ter desaparecido, a mãe dela teve um bebezinho, que era alguém assim que ela amava. Os funcionários sabiam que o ambiente familiar dela não era bom. Ela falou na escola que tinha medo de voltar para casa. Inclusive, ela chegou a alegar que o pai adotivo dela abusava dela. A assistência social foi até a casa, só que acabou deixando por isso mesmo. Então, o desaparecimento dela aconteceu em 1988. Em 1993, o rosto dela foi conhecido por causa da banda do clipe. E aí, gente, em 1980, uma mulher, esposa de um membro da Marinha, ela foi encontrada na casa dela
abusada e sem vida. Em 2018, conseguiram pegar uma amostra que tinha lá na coberta, fizeram exames de DNA e chegaram então ao culpado, um homem chamado Dennis Bowman, que era amigo do marido dessa moça que perdeu a vida. Então, em fevereiro de 2020, ele foi extraditado e acusado desse crime. E aí, enquanto estava preso, ele confirmou que ele tirou a vida de Audrey. Os policiais foram até onde ele enterrou o corpo, os restos mortais foram encontrados, fizeram DNA e confirmaram que se tratava dela. Ele disse que deu um tapa nela, ela perdeu o equilíbrio, caiu da escada, perdeu a vida, e aí ele pegou um facão, desmembrou o corpo dela e enterrou. E aí ele então, que já tinha recebido prisão perpétua, mais 20 anos de prisão por ter feito aquilo com Elizabeth Doyle, ele recebeu mais 35 anos de prisão por ter feito isso com a filha Audrey. Byron Page era um rapaz ótimo. Ele tinha 17 anos de idade, ele já tinha se candidatado para faculdades, ele era tido como um dos melhores alunos negros dos Estados Unidos da época que ele desapareceu. Ele praticava esportes, ele tocava música, e aí um dia ele saiu e desapareceu. Um amigo dele disse que viu ele na rua e ele disse que estava indo para uma loja de música, de disco, e foi a última vez que a família fez tudo o que poderia fazer. Procuraram, fizeram panfletos, divulgaram. Até hoje esse caso ele é bem reforçado mesmo. Outra pessoa desaparecida também relatada na revista é Christopher Kersey. Era uma sexta-feira em 1990 quando ele disse para a mãe que não estava bem, estava com dor de cabeça, e a mãe concordou que ele não fosse para a escola. Ela saiu para trabalhar e quando voltou ele não estava mais. Porém, ele deixou um recado dizendo que tinha se sentido melhor, apareceu um negócio para ele resolver e ele saiu. E ele escreveu: estou de volta às 6, ao menos que eu me perca. E esse me perder, me perca, estava sublinhado 2 vezes. Mais para frente, isso deu a entender que talvez ele desapareceu mesmo porque ele quis. Ele tinha levado a van da família embora. Essa van foi encontrada depois de um tempo abandonada e algumas pistas deram a entender que ele estava desaparecido porque ele queria. E quando ele quisesse, ele iria aparecer. Só que até hoje ele continua desaparecido. Duane Footman. É uma pena que esse é um dos casos que a gente não tem informação nenhuma. Nasceu dia 19 de abril de 1971, desapareceu em 1986. John Lango. John era um rapaz que tinha muitos amigos, porém com a adolescência ele foi ficando mais fechado. Então ele era o mais quieto ali do grupo. Ele desapareceu no primeiro dia de 1988. Falaram que ele teve uma discussão com a namorada, que ele queria passar a virada com ela quis passar com os amigos dela, então por isso ele passou com conhecidos dele. Depois disso ele voltou para casa, ainda era madrugada, ele estava com um amigo dele, e o amigo dele arrumou confusão com alguém ali da casa dele. Ele não estava envolvido com isso. Ele recebeu uma ligação e aí ele avisou que ia sair. Depois disso, ele nunca mais foi visto. O irmãozinho dele, que na época tinha 10 anos de idade, viu quando ele entrou no carro de uma pessoa que estava esperando ele lá fora. Algumas pessoas disseram que ele foi para uma festa tipo na floresta, num lugar afastado, porém pistas depois surgiram dizendo que depois daquela festa houve uma outra festa e acredita-se que fizeram algo terrível com ele lá e ele perdeu a vida. Kimberly Doyce desapareceu em 1980. Os pais tinham se separado, ela tinha se mudado para um outro estado e aí ela estava viajando para visitar o pai dela quando desapareceu. E assim que ela fez 18 anos, retiraram o nome dela. A polícia falou que ela não era mais uma criança desaparecida, então eles não podiam fazer nada. Martha West Dunn desapareceu aos 15 anos de idade. Esse é mais um caso que os pais se mudaram de estado, o adolescente não fica feliz com essa mudança e desaparece. Por isso que a polícia acha que ela fugiu porque ela quis, porque ela não estava feliz com a vida dela. E apesar de não ter certeza, parece que aí que no decorrer dos anos ela foi avistada em alguns lugares. A irmã dela até montou um vídeo no YouTube dizendo que só queria que ela estivesse bem,
torcia por isso e que se ela pudesse entrar em contato só para avisar que estava bem, eles ficariam muito felizes. Patrick Betts tinha 11 anos de idade quando desapareceu. Ele estava em uma pizzaria com a mãe e com a irmã. Ela deu algumas moedas para ele, ele jogou no fliperama e aí ele pediu para a mãe para sair. Ele ia junto com um garoto que ela não conhecia, provavelmente ele conheceu ali. Eles foram jogar basquete em uma quadra, só que ele nunca retornou. É um caso que a família briga porque acha que as autoridades locais poderiam ter feito mais. Alguns meses depois do desaparecimento dele, os donos da pizzaria fecharam a pizzaria e voltaram para o país de origem, porém não acreditam que seja algo relacionado. O pai dele, Dennis Betts, sofreu com o desaparecimento do filho durante todos os dias até que ele morreu em 2009. Thomas Gibson é a única pessoa que apareceu em mais de uma versão do clipe. O clipe nos Estados Unidos teve 3 versões, ele apareceu nas 3. Por quê? Porque ele era um bebezinho. Ele estava para fazer 3 anos de idade. O pai dele, que era um vice-xerife ali da cidade, estava cuidando do filho e da filha, que tinha 4 anos e meio. Ele disse que deixou as crianças brincando no quintal, viu um gato, foi atrás do gato, tentou atirar no gato, errou, e aí ele saiu para caminhar. Quando ele voltou, a esposa dele estava procurando o filho que tinha desaparecido. Só que aí, algumas atitudes dele foram estranhas. Ele disse que a filha relatou que viu um casal ali numa van, só que a filha realmente nunca disse isso para a polícia. Disse que não sabia onde estava o irmãozinho. Conforme os anos e as investigações aconteceram, a polícia acreditava que quem tirou a vida do Thomas Gibson foi o próprio pai, foi Larry. Eles acreditavam que naquele momento que ele foi atirar no gato, ele errou e atirou no filho. E aí ele enterrou, porque conseguiram determinar que com o carro da polícia ele dirigiu alguns quilômetros. Inclusive, quando as pessoas à noite estavam procurando pelo filho, ele disse para as pessoas pararem de procurar porque estava nevando, então não tinha necessidade. E aí realmente ele foi preso, acusado, julgado, só que ele recebeu somente 3 anos de prisão e depois de 1 ano ele já estava solto. Até hoje ele diz que isso não aconteceu, que ele é inocente. E de vez em quando ele aparece com um cartaz ali procurando o filho. O que ajudou com que ele fosse preso é que a filhinha dele disse que lembra quando ele bateu no irmãozinho e o irmãozinho morreu e ele colocou o irmãozinho dentro de um saco preto. Wilda Benoit também desapareceu aos 14 anos de idade. Algumas pessoas disseram que ela foi vista em alguns lugares, só que até hoje ela é tida como desaparecida. E aí nós temos outras crianças que não estão mais como desaparecidas, então a gente acredita aí na internet que elas foram encontradas, como Berenice Espinosa, Christina Ann Woods, Darlene Michele. E aí a gente vai falar de algumas pessoas agora, por exemplo, Curtis Huntiger. Curtis tinha 14 anos de idade, quando ele falou para a família dele que ele foi molestado por um homem chamado Steven Hash, de 35 anos. Ele trabalhava na loja desse homem, que era conhecido da família. Então eles foram até a delegacia, abriram uma denúncia. Quando chegou o dia do depoimento do Curtis, ele negou, ele disse que ele tinha inventado tudo. E logo depois disso, Curtis desapareceu. Em 1999, Nancy estava discutindo com Steven quando disse que ele confessou o que fez com o filho, que tirou a vida do Curtis, inclusive levou ela onde estava supostamente enterrado o corpo. Em 2001, a esposa de Steven, chamada Dean, e diz que o marido confessou para ela que tirou a vida de Curtis, só que sem provas eles não puderam fazer nada. Ela se divorcia dele. Em 2003, ela vai novamente até o FBI falar a mesma coisa. Em 2008, o novo detetive ali da região, ele entra em contato, ele pede ajuda para o Centro de Crianças Desaparecidas. E a partir daí, eles conseguem, então, um mandado de prisão contra Steven. Dia 3 de dezembro de 2008, ele é preso. Ele é acusado de tirar a vida de Curtis e aí ele leva as autoridades para um local onde supostamente ele o enterrou. Realmente, restos mortais foram encontrados e ele foi identificado como sendo Curtis, sim. Ele pôde finalmente ser enterrado em maio de 2009. Steven Hash recebeu a pena de 14 anos de prisão. Acredito que ele já tenha cumprido essa pena e ele deve estar solto.
Vamos falar um pouquinho da Dawn. Nasceu em agosto de 1973. Ela desapareceu em agosto de 1988, perto de completar 15 anos de idade. A família procurou muito por ela. Em 1990, ou seja, 2 anos depois do desaparecimento dela, uma ossada foi encontrada. Só que ela ficou muito tempo no sistema como sendo de alguém desconhecido. Então, por causa de exames, em 2009 conseguiram confirmar que aquela ossada era de Dawn. E aí acredita-se realmente que ela perdeu a vida no mesmo dia que ela desapareceu. Sobre esse caso, não tem falando se foi um crime, se foi acidental, nada disso. E agora, gente, vamos falar da Polly Klaas. Vocês já devem conhecer o nome dela, né? Eu também fiquei passada quando eu vi. Esse é o caso que eu não tenho certeza se ela é minha criança 31 ou não, porque somente em 2 lugares eu vi que disseram que ela estava no clipe. Porém, quando ela desapareceu em outubro de 1993, a música e o clipe já estavam no auge. Então, eu não sei se confundiram por causa disso, porque realmente ela ficou famosa nos noticiários, todo dia só se falava da Polly, ou se realmente ela esteve em algum momento lá na 3ª versão da música, por exemplo. Ela tinha 12 anos de idade quando ela desapareceu em uma festa de pijama. Um homem desconhecido entrou no quarto dela, prendeu as outras 2 amiguinhas, acabou levando ela embora. Esse homem deixou uma impressão palmar na cama, na beliche dela. Alguns meses depois, o corpo dela foi encontrado na floresta. Soube-se então que ela tinha sido abusada e morta. O suspeito então foi preso, um homem chamado Richard Allen Davis. Dia 18 de junho de 1999, ele foi considerado culpado pela morte dela e ele recebeu a pena de morte, e aí ele está no corredor da morte. E aí a gente fecha as 31 pessoas do clipe que eu encontrei. Faltam 5 nomes. Se você souber de alguma fonte onde estão esses 5 nomes, por favor, me marquem aqui. Só que aí, gente, vamos lá para outra tabela. Porque esse clipe, ele não ficou somente nos Estados Unidos, ele foi, claro, para o mundo inteiro, e a Austrália, a Inglaterra e a Alemanha quiseram fazer o seu próprio clipe, colocando as fotos das crianças desaparecidas daqueles locais. Então eu tenho outras 3 tabelas. Só que da Alemanha, como eu não consegui nenhuma atualização, inclusive 2 pessoas de lá estão na lista da Austrália, então a gente vai fazer um resumo desses 2 países e focar em algumas pessoas, tá? Vamos lá. Vamos agora então, junto com Café com Leite parte 2. Gente, a versão da Austrália teve mais de uma versão também, foram 2 versões e no total foram 20 pessoas citadas. O interessante da Austrália é que assim, eu encontrei o vídeo com edição, claro, com as 20 pessoas, e o que eu encontrei depois foram pessoas falando que sempre que colocam o vídeo no YouTube ou outra plataforma, esse vídeo ele é removido. Por quê? Porque as pessoas relacionadas aqui, o destino delas cruzados com um serial killer que é o pior da Austrália, que inclusive é um cara que realmente me dá arrepios. Antes mesmo de pensar em ter canal criminal, eu pensava, um dia eu vou fazer um vídeo aleatório sobre a história desse cara. Talvez eu ainda não tenha feito isso, porque investigar a história dele vai me dar certos arrepios, sim. Então vamos lá falando das pessoas daqui. Vocês podem ver que 3 estão com nomes coloridos. Então nós temos Andrew, que desapareceu em 1989, ele disse para a esposa que ia visitar um amigo, ele nunca chegou na casa desse amigo e não se tem notícias dele. A Neck é interessante, ela foi vista pedindo carona e ela saiu para viajar com o noivo dela chamado Alan Fox. Ela é citada no videoclipe, ele não, porém eles desapareceram juntos. E aí acredita-se realmente que alguma coisa aí criminosa aconteceu com esse casal. Eles foram declarados mortos 27 anos depois. Mesmo assim, os restos mortais deles continuam desaparecidos. Elizabeth Hereford desapareceu em 1980 e ela foi vista pedindo carona. Kyle Ducker, o irmão dele, fez uma postagem dizendo que Kyle estava bem, ele desapareceu por alguns dias e depois voltou para casa. Ryan, esse Ryan é o seguinte, ele morava na Austrália, o pai dele era norte-americano
E aí, quando os pais se divorciaram, o pai pegou o filho e viajou para os Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, ele foi preso. A criança foi levada para a Austrália. A mãe passou a ter a custódia dela. E aí, por causa desse rapto, o pai ficou preso por alguns anos. Então, o problema desse caso foi realmente a custódia. Samantha Knight, ela tinha apenas 9 anos de idade quando ela desapareceu. E aí, um pedófilo chamado Michael Guider, que já estava preso por abusar de 11 crianças, ele confessou que ele foi o culpado pelo desaparecimento dela. Ele disse que já a perseguia e aí ele deu drogas para ela ficar inconsciente. Só que aí percebeu que ela acabou falecendo por causa das drogas, e aí com medo, né, ele acabou sumindo com o corpo dela. Ele ainda não revelou a localização do corpo dela, nunca foi encontrado. Então ele confessou o que fez com ela em 2001. Em 2002 ele foi condenado a mais 17 anos de prisão. Só que aí ele foi solto em 2019 sob liberdade condicional. Em 2022 ele já estava atrás das grades novamente, por posse de material pornográfico e também por abuso infantil. Então hoje ele está na prisão. Tavante Pires continua desaparecido. Acreditam que depois de um divórcio, a mãe dele a levou para a Tailândia. O Warren Long continua desaparecido. E agora nós temos o caso dessas 3 pessoas aqui. Elas foram mortas pelo maior serial killer da Austrália, chamado Ivan Milat. Ele é conhecido por dar carona para mochileiros em uma certa floresta lá da Austrália. E aí ele se desfez dos corpos por lá. Alguns restos mortais foram encontrados com marcas assim de grande brutalidade, alguns sem cabeça, outros com crânios fraturados. E essas 3 pessoas, Enya e Gabor, eram um casal alemão que foi para a Austrália para conhecer o país. Infelizmente aconteceu isso com eles. E coincidentemente, Simone Schmitz também era alemã. Só que ela não estava na lista do clipe da versão alemã, somente Enya e Gabor. E fora essas 3 pessoas, ele foi acusado também pela morte de outros 4 mochileiros, só que a polícia acredita que ele seja responsável por muito mais. Há várias pessoas desaparecidas e algumas dessas pessoas de décadas antes já tem assim um requinte de crueldade parecida com o que Ivan costumava fazer. Ele foi preso, prisão perpétua, e ele morreu na prisão em 2019, decorrente de um câncer no esôfago e no estômago, e é isso. É um caso sim que eu quero muito fazer, porém eu preciso estar com um psicológico bem bom para isso, porque esse caso me derruba. Vamos agora para a versão britânica. A versão britânica é a única que eu tenho certinho falando realmente quem desapareceu, quem foi encontrado, quem foi morto e tal. A americana eu acabei construindo isso sozinha, porém faltam 5 pessoas, e a australiana tá difícil encontrar várias informações. Tá, então eu pintei 3 nomes aqui e vamos lá para os casos. Andy Gott. Ele desapareceu. 3 anos depois, os restos mortais foram encontrados. Um amigo dele confessou que fez isso, ele não pôde viver com essa culpa, então ele foi lá e confessou. Ele disse que os dois brigaram e nessa briga ele tirou a vida do amigo dele. Ben era uma criança com 1 ano e meio, quase 2 anos aí de idade. Ele foi passar férias, né, com a família, numa ilha grega de Kos, e o caso dele, o desaparecimento dele, foi muito comentado depois, principalmente com o desaparecimento de Madeleine McCann, porque foi algo assim bem parecido, ele desapareceu. Anos depois, a polícia parou um grupo de ciganos, né? Por causa do preconceito, viram uma criança ali que não parecia com as outras e acharam que poderia ser bem. Então pegaram essa criança, fizeram exames e aí determinaram que não era o garoto desaparecido. Muitos anos depois, um homem foi até a polícia e disse que um funcionário da construção civil chamado Konstantinos Barkas, ele disse que Ben morreu em um acidente. Ele estava lá trabalhando numa construção e aí, sem querer, ele acabou atropelando o menino que estava brincando ali no canteiro. Ele, claro, escondeu o corpo do menino ali nos resíduos mesmo da construção. Em julho de 2017, a polícia fez uma escavação, encontrou fragmentos de sangue
sangue em uma sandália que era sangue humano. Também tinha um carrinho de bebê onde foi encontrada essa substância. Acredita-se que tanto a sandália quanto o carrinho era assim do bem. E mesmo que ele não tenha sido encontrado, a polícia acredita que esse caso foi encerrado e realmente foi isso que aconteceu. Um atropelamento acidental. Esse homem, ele já era falecido, né? Então não tem como ele ser preso. Billy Bennett foi para a Espanha visitar um amigo. Lá ele desapareceu. Kevin Weeks continua desaparecido, porém as autoridades acreditam que ele está morto. Ele tinha um amigo adulto que dava alguns presentes para ele, que era alguém que lá eles chamam como preparar, né? Eles preparam a criança para ser abusada e aí acreditam realmente que ele tenha perdido a vida. Lee Boxell, as autoridades acreditam também que ele está morto. Ele desapareceu aos 15 anos de idade, em 1988, ele se encontrou com um amigo e depois do encontro ele disse que ia para uma danceteria. Só que aí, anos depois, descobriram que aquela danceteria era um local conhecido por pedófilos que eles abusavam das crianças. E aí acreditam então que Lee chegou lá achando que ia ser uma coisa e aí tentaram abusar dele, ele reagiu e ele acabou morto. Mark Bartley está desaparecido, porém ele foi visto com vida. Mark Garvey. O caso dele é assim, ele foi visitar a namorada dele e aí ele encontrou a namorada dele junto com o melhor amigo dele. E aí ele saiu da casa da namorada chorando, viram ele pegando um ônibus e aí nunca mais ele foi visto. Simon Darby continua desaparecido. Susan foi encontrada, então ela está bem, está com a família. Vamos falar de Nicola Payne, caso dela da raiva. Ela desapareceu dia 14 de dezembro de 1991. Ela estava voltando para a casa dos pais dela. Nessa época ela tinha um filhinho de 6 meses de vida e tinham 2 homens suspeitos. Um homem chamado Nigel Barwell e o cunhado dele chamado Thomas O'Reilly. Eles foram julgados. Encontraram algumas pistas que provavelmente foi o local onde ela foi morta. Tinha uma tenda, tinha sangue. Só que aí depois, durante o julgamento, confirmaram que as pistas elas não foram bem armazenadas, que elas poderiam ter sido adulteradas. Então, por causa disso, os 2 que acredita-se realmente que foram culpados da morte dela, eles foram inocentados. E agora vamos falar de Dinah, Louise Kay e Vicky Hamilton. Louise Kay, provavelmente, ela foi morta por um homem chamado Peter Tobin. E as outras 2 meninas, com certeza, foram por ele. Louise Kay. Por que que esse Peter é suspeito? Porque ele é suspeito de vários outros casos, só que ele foi comprovadamente relacionado com 3, e aí 3 serial killer, ele foi preso, prisão perpétua, lá na Inglaterra. Ele morava perto de onde ela morava. Um detetive do caso principal disse que ela está enterrada em um jardim, só que eles não conseguiram autorização para revistar aquela casa e nem o jardim. E essa casa, quem morava lá na época do desaparecimento era o Peter Tobin. E o Peter, gente, foi encontrado onde ele morava, que ele tinha enterrado, uma moça que era uma aluna de música polonesa, chamada Angelica Kluck, de 23 anos de idade. É só encontrar os restos mortais dessa aluna polonesa, também de Vicky Hamilton e de Dinah. Vicky desapareceu em fevereiro de 1991, enquanto voltava para casa, e Dinah, ela desapareceu em agosto de 1991. A última vez que ela foi vista, ela pegou carona com Peter. A polícia acredita que ele fez isso com várias outras mulheres, pois ele vivia sob mais de 40 pseudônimos, ou seja, ele tinha 40 nomes falsos, e ele possuiu mais de 150 carros na vida dele. Quem tem 150 carros, né, gente? Pois é. Então, nós temos aqui no nosso gráfico tudo resolvido. O da Alemanha, eu nem coloquei, gente. O da Alemanha eu tenho aqui, ó, com todos eles, tá vendo? É difícil achar informação lá na Alemanha. Então, só para finalizar sobre esse caso, lembra que eu falei para vocês o que é pior, né? Se é ter um ente querido morto por essas circunstâncias criminosas, enterrado, ou não saber o que aconteceu com o ente querido. E aí, a mãe de uma dessas pessoas, né, lá dos Estados Unidos, que até hoje não foi encontrada, que é aquele menininho de 11 anos que saiu para jogar basquete com um outro rapaz, ela disse o seguinte: é difícil para mim manter a esperança. Mesmo que ele não esteja vivo, eu ainda gostaria de saber o que aconteceu.
Onde estão seus restos mortais? Onde estão seus ossos? Preciso de algum tipo de encerramento. Então, realmente, viver sem saber o que aconteceu, eu acho que é muito pior. Inclusive, nesse fórum, tem um cara falando que na década de 50, o tio dele desapareceu quando era jovem e a mãe, né, do menino nunca quis se mudar de casa, nunca quis sair, sempre deixou toda noite uma luz acesa para caso o garoto encontrasse o caminho de volta, ele saberia que aquela era a casa dele, e ela ficou décadas e décadas vivendo, pensando naquele rapaz, e era isso, sabe? Você espera ainda que vai ter alguma notícia, a esperança sempre existe, porém você acredita que algo pior tenha acontecido, só que a resposta precisa aparecer, precisa realmente encerrar o ciclo, né? É bem difícil. Me fala aí, gente, se a gente tivesse uma versão desse clipe, os nomes que vocês lembrariam que iria para essa versão. O ideal é que seja sempre nomes atuais, pessoas atuais, com rostos atuais, pra gente ver na rua de repente e saber identificar, né? Me fala aí quem você acha que iria para essa lista. Foi um clipe assim fundamental, independente das pessoas terem fugido ou não. No clipe realmente retrata crianças que fugiram de seus lares e depois dessa fuga elas podem ter entrado em confusão, em coisas que elas nem imaginavam. Se você nunca ouviu a música, eu te peço para procurá-la para conhecer, porque vale muito a pena. E outra coisa também, gente, em 2019 foi feito um clipe especial de 25 anos, apesar que para mim não seria em 2019, né? Porque se em 2023 fez 30 anos, tá meio errado aí. Porém, a música é a mesma, só que são com outros cantores. E aí eles citaram 6 crianças desaparecidas. Uma dessas crianças eu procurei, ela foi encontrada, tanto que o nome dela nem consta mais como criança desaparecida, que é a Naomi Great. E os outros continuam desaparecidos. Um é esse menininho chamado Adágio Talefero, e aí ele está desaparecido com o pai dele, chamado Gerald, ou seja, foi raptado. Eles foram vistos pela última vez dia 7 de junho de 2018 em Santa Bárbara. Alexandria Lautzer desapareceu em 26 de abril de 2010. 14 anos depois, né, fizeram até essa progressão aqui de idade. Joana Pacheco também desapareceu. Aí não tem muita informação dela, né? Desapareceu dia 23 de junho de 2018, aos 15 anos de idade. Christopher Lewis desapareceu em 2014. Hoje ele tem 23 anos de idade, tem uma progressão dele aqui, ó. Tammy Flores, ela desapareceu junto com o irmão dela. Ela tinha 3 anos de idade quando ela desapareceu. E ela desapareceu com o irmãozinho dela, ó, chamado Diego Flores, que tinha 2 anos na época. E o raptor é o pai deles, que chama Francisco Flores. E é isso, gente. Só pra colocar aqui o nome da menina que foi encontrada, eu até vi no Facebook dela que ela terminou a escola, acho que foi para a universidade. Obrigada para Cláudia mais uma vez que indicou esse caso. Provavelmente, tá? A ideia minha, se vocês quiserem, eu trago aleatoriamente aqui um caso ou outro que eu tenha mais informação. Eu pretendo trazer o caso do Ivan Milat, que é o serial killer lá da Austrália. E aí, se vocês quiserem que eu traga algum caso ou outro aí mais detalhado, me fala aí o nome dessas pessoas. Eu vou tentar colocar na foto um número para cada uma delas, igual eu coloquei aqui no meu arquivo do Excel. Gente, foi um trabalho, foi um projeto. Meu marido disse, Thaís, tá errado isso daí. Essas cores aí que você tá fazendo, tá parecendo o meu trabalho, né? Que ele trabalha muito com Excel. Ou não é o seu trabalho isso. E eu falei, não, mas é um projetinho e tal. Então é isso, gente. Muito obrigada por fazerem parte desse bate-papo de hoje. Tem uma parte do vídeo que eu perdi, porque minha cachorrinha passou, esbarrou na tomada e perdeu. Então eu vou tentar descobrir aí na edição qual é. A gente se vê então no próximo caso. Muito obrigada por fazerem parte aqui do meu dia a dia. Espero que esse vídeo não fique tão sem graça, né? E aí me fala se você já assistiu esse videoclipe, a sensação que você teve com esse videoclipe, se é igual ou parecida com a que eu tive. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchauzinho. Bom, eu esqueci, então vou complementar nesse vídeo. Eu tô com uma ideia aqui, porque pesquisando isso me deu muita vontade de ter blog. Eu não tenho blog e as pessoas... Enfim, eu acho que vocês não vão sair daqui para procurar alguma coisa em um blog meu, né? Então, o que eu pensei?
usar a aba comunidade. Eu não sei quantos caracteres a gente consegue escrever lá, se é muita coisa ou não. Só que eu pensei em pegar cada um desses nomes que eu citei aqui e colocar lá, sabe? Com resumo não, até com coisas a mais do que eu coloquei aqui. E conforme a gente for atualizando essas situações, se casos serem solucionados, a gente for solucionando as coisas dessa lista, eu vou atualizando lá e a gente traz aqui pro canal como vídeo. O que vocês acham? Então, é isso. Beijinhos e obrigada!